Os filósofos pré-socráticos, parte 3. História crítica com seleção de textos. G. S. Kirk, J. E. Raven, e M. Sofiel. 7ª edição. Tradução de Carlos Alberto Louro Fonseca. Capítulo 1, página 29. 5. A cosmogonia hesiódica e a separação da terra e do céu. Há uma razão evidente para que Hesíodo devesse ter sido diretamente considerado antes deste parágrafo, já que tanto a Teogonia como os Trabalhos e Dias foram provavelmente compostos nos começos do século VII a.C., e que muitos dos temas desenvolvidos pelos Órficos e outros, temas esses já anteriormente discutidos, foram claramente influenciados num ponto ou noutro pelo tratamento que lhes deu. Contudo, eles pertencem a uma tradição de ideias populares, não analíticas, acerca do mundo e seu desenvolvimento, que encontraram uma expressão ocasional em Homero. Vejam-se 1:3. Hesíodo, por outro lado, embora tenha escrito apenas uma geração ou coisa parecida depois do autor, ou autores, da Ilíada e da Odisseia, representa uma tentativa, na aparência inteiramente nova, para sistematizar os antigos mitos. Também ele se ocupa das relações dos deuses e deusas entre si e com poderes mais primitivos, mas com o intuito evidente não apenas de dar ao material mítico dos velhos tempos alguma espécie de ordem, como ainda de demonstrar as fontes basilares da autoridade e grandeza de Zeus. São os desenvolvimentos cosmogônicos descritos na Teogonia, que a isso conduzem, os que selecionamos para uma atenção especial nas páginas que se seguem, mas os Trabalhos e Dias, com a sua ênfase no eventual governo do mundo por parte de Zeus, de acordo com a ordem e a justiça, de que exerceram também uma influência provável, se bem que menos evidente, sobre as ideias pré-socráticas. Em particular, através de Heráclito, no tocante ao conceito de uma ordenação subjacente do cosmos, sobre este assunto veja-se mais adiante 7. 31. Hesíodo, Teogonia, 116. Primeiro que tudo surgiu o caos, e depois Gaia, terra de amplo peito, para sempre firme alicerce de todas as coisas, e o brumoso Tártaro num recesso da terra de largos caminhos, e Eros, o mais belo entre os deuses imortais, que amolece os membros, no peito de todos os deuses e de todos os homens, domina o espírito e a vontade ponderada, do caos nasceram o Érebo e a negra noite, e da noites por sua vez, surgiu o etéreo dia, que ela concebeu e deu à luz depois da sua ligação amorosa com Érebo. E a terra gerou primeiro Urano, céu constelado, igual a ela própria, para cobrir em toda a volta, e para ser eternamente a morada segura dos deuses bem-aventurados. Deu à luz, em seguida, as altas montanhas, retiros aprazíveis das ninfas divinas, que habitam nas montanhas arborizadas, tradução do inglês Wood Mountains, no original grego, o adjetivo obscenta significa, mais propriamente, rodeadas de vales. N. T. Também deu à luz o mar estéril, que se agita com as suas vagas, o ponto. Sem deleitoso amor, e seguidamente, tendo partilhado o leito com Urano, gerou oceanos dos redemoinhos profundos, e Coió e Crio e Hiperion e Jápeto. 1. Omitimos o verso 118, por desnecessário e totalmente inadequado neste ponto. Ele ocorre nos manuscritos medievais, mas está ausente das citações de Platão, Banquete 178b, e do pseudo-Aristóteles, MXGI, 975-11, bem como das de Sexto Empírico e Estobel. O verso 119 foi também omitido nestas citações, tal como, segundo parece, no exemplar usado por Zenão de Cício, SVFI 1045, e um escoliasta adverte que o verso em questão Ateteitai, é marcado como espúrio. Contudo, ele é citado em seu devido lugar por Calcídio, Intim. 122, que, por sua vez, omitiu o verso 118. O fato de Platão apresentar o verso 120 logo a seguir ao 117 não é necessariamente significativo. O autor do banquete estava apenas interessado em Eros, e citou o que era pertinente a essa divindade e nada mais. É possível que a dúvida do escoliasta e as omissões pós-platônicas tenham tido origem na omissão feita por Platão. Ou que o verso tenha dado a impressão de ser incongruente, tendo sido acrescentado mais tarde, quando se acumularam as diversas descrições do Hades, pp 14 e 15. 2. A lista dos titãs é completada nos versos seguintes. A progênie subsequente de Gaia é manifestamente não cosmogônica.
Em 154 e seguintes, vem a história da titularização de Cronos, 39. Em 211 seguintes, há um regresso à criação de substâncias ampliadas, que foram geradas pela noite e pelo Érebo, tal como indicado anteriormente, nota 39. O autor da Teogonia decidiu fazer recuar a ascendência dos deuses até o princípio do mundo, e o excerto 31 constitui a sua versão das fases mais antigas, em que a produção dos constituintes cósmicos, como Urano, Céu, conduz gradualmente à geração de personagens míticas, vagas mas inteiramente antropomórficas, como os titãs. Esta cosmogonia poética, composta provavelmente em princípios do século VII a.C., não foi, contudo, inventada por Hesíodo. O seu eventual irracionalismo e a reduplicação de fases indicam que ela é uma síntese de, pelo menos, duas versões diferentes e mais antigas. Por exemplo, o Érebo, vocábulo que pode ser de etimologia hitita, embora sobre ele haja certa imprecisão em Homero, deve estar relacionado, quanto à sua localização, com todo o complexo Gaia, Hades, Tártaro, Ereboste e Pusófon, na Teogonia 669. No entanto, foi produzido numa fase posterior a Gaia e ao Tártaro. Poderíamos explicá-lo como uma diferenciação local. Do mesmo modo que as montanhas e o mar, foram produzidos como diferenciações locais da Terra. Mas, neste caso, o Érebo devia naturalmente originar-se a partir do Tártaro ou de Gaia, e não do caos. Indubitavelmente, ele é associado à noite, porque compartilha uma característica importante, a escuridão, assim como o éter é associado ao dia. A geração é de contrários, por exemplo, o éter e o dia são gerados pelo Érebo, cujo gênero neutro não o impede de atividades procriadoras, e pela noite, ou de semelhantes, o Érebo e a noite provém do caos, como se vê nas páginas 36 e seguintes, ou ainda de diferenciações locais. Alguns nascimentos, porém, não podem explicar-se segundo qualquer desses princípios, nomeadamente o de Urano a partir de Gaia. Além disso, há discordância sobre o método de produção. Eros é produzido na primeira fase da diferenciação, provavelmente para fornecer uma explicação antropomórfica e sexual da diferenciação subsequente. Contudo, essa explicação não é empregada de forma consequente. Gaia dá o ser ao ponto, sem amor, v 132, a noite une-se ao Érebo em 125, mas concebe novamente, sem dormir com ninguém em 213, o caos, em 123, e Gaia, uma vez mais em 126. Concebem independentemente, apesar do amor já existir. Logo após ter produzido ponto independentemente, v 132, Gaia dá à luz Oceano, de todas as figuras a mais completamente personificada, em consequência de uma união com seu filho e consorte Urano. Dada sua importância cosmológica como rio circundante, 2, seria de esperar que Oceanos surgisse antes, e não depois, do ponto, que pode ser propriamente considerado como uma parcela da Terra. É possível que a geração de Oceanos por Gaia e Urano tenha uma fundamentação racionalista, já que a corrente circular constituiria o ponto de contato entre a Terra e a cúpula celeste que a envolve. Primeiro que tudo surgiu o caos, é de notar a primazia do caos, enquanto conceito ontologicamente anterior à ordem. Podemos rejeitar desde já três interpretações. Aristóteles, Física A1, 208b-29, deu-lhe o significado de lugar. Mas o interesse por este e outros conceitos espaciais com ele relacionados começou provavelmente com os Eleatas, muito posteriores à Teogonia, encontrando sua expressão mais acabada no Timeu de Platão. 2. Os estoicos seguiram Zenão de Cício, confronte com SVFI 103, que talvez tenha recebido a ideia de Ferecides de Cirus, DK7b1a, ao derivar chaos, de chestai, derramar-se, e, por conseguinte, interpretá-lo como aquilo que é derramado, isto é, a água. 3. O sentido moderno e generalizado de caos como desordem pode ver-se, por exemplo, em Luciano, Amores 32, onde o chaos de Hesíodo é interpretado como matéria desordenada e informe. De resto, esta ideia pode ser de origem estoica. O nome é derivado de uma raiz K, com o sentido de abertura, hiato, bocejo, como em Cainem, Chaskin, etc. Entre os empregos seguros do vocábulo anteriores a 400 a.C., um grupo refere-se simplesmente ao caos cosmogônico deste passo. Assim,
Acusilau em 18, Aristófanes, aves 693, nuvem 627. O outro grupo apresenta o significado especial de Gar, no sentido de região entre o céu e a terra, região onde voam as aves, Baquílides 5, 27, Eurípides, Frei 448 Nauk sobrescrito 2, Aristófanes, nuvens 424, aves 1218. Podemos suspeitar que, em Baquílides, o emprego poético, e talvez original, da frase muito pessoal, em Atrugeticae, com o significado de espaço onde a águia voa, isto é, o ar livre, por oposição à terra ou ao mar, foi conscientemente imitado por Eurípides e Aristófanes, quer no plano lírico, aves 1218, quer como interpretação adequada, embora não isenta de ironia, para ser colocada no caos cosmogônico de Hesíodo. As provas não sugerem, por conseguinte, um amplo emprego de caos, como o espaço entre o céu e a terra, ainda que tal uso fosse certamente conhecido. Neste ponto, importa considerar um outro exemplo do termo na própria Teogonia. 32. Hesíodo, Teogonia 695, Zeus arremessa os raios contra os titãs. A terra inteira fervia, e as correntes desses oceanos, e o mar estéril, e a eles, aos titãs nascidos da terra, envolvia-os um sopro quente, e a chama inextinguível chegava ao éter divino, e o dardejante fulgor do raio e do relâmpago cegava os olhos mesmo dos fortes varões. Um ardor prodigioso apoderou-se do caos, e o mesmo era contemplar com os olhos ou escutar com os ouvidos o fragor, como se a terra e o vasto céu, que a cobre, se aproximassem um do outro, pois tal seria o enorme estrondo que se teria produzido. Tem havido viva discussão no sentido de determinar a região do mundo representada pelo Chaos, no verso 700. Ou, A, representa o mundo subterrâneo, no todo ou em parte. Há um emprego análogo a este na Teogonia 814, 35, talvez uma das variantes que foram acrescentadas. Vejam-se pp 14, 15, 35, 36. Ou, B, representa a região existente entre a Terra e o éter. Mas, A, ofereceria dificuldade. Por que motivo havia o calor de penetrar no mundo subterrâneo? O choque de projéteis produz esse efeito em 681 ISS, mas o facto é natural e eficaz? Os titãs não estão no interior da Terra, mas no Monte Otris, 632, sabemos que o clarão chega ao ar superior, e vem ao caso acrescentar que também o calor encheu toda a região intermédia. Os versos seguintes supõem a terra e o céu a colidirem entre si ainda aqui, não é de certo o mundo subterrâneo que é posto em relevo. Um intérprete objetivo concluiria seguramente que o Chaos, do verso 700 descreve a região entre a terra e o céu. Em vista do significado básico de Chaos, como espaço, e deste intervalo delimitado, e não como vácuo ou algo semelhante, L, e de um certo emprego do vocábulo no século V, como região entre o céu e a terra, e de uma outra utilização da palavra na Teogonia, provavelmente com o mesmo significando, devemos atentar seriamente numa interpretação proposta, de forma particularmente notável, por Corford, Exempli gratia Principium Sapientiae asterisco, Camerid, 1952, 194 IS, ou seja, a expressão Charles Genet, do primeiro verso de 31 quer dizer que o espaço entre a terra e o céu surgiu, isto é, que a primeira fase da cosmogonia consistiu na separação da terra e do céu. Tal facto não estaria em conformidade com uma característica existente indubitável da cosmogonia, a protelação do nascimento de Urano até uma segunda fase, nos versos 126 IS, a criação a partir do caos, versos 123 ISS, e de Gaia, 126 ISS, pode realizar-se simultaneamente. Afora esta particularidade, as outras condições ajustam-se à interpretação proposta. A Terra, com seu acessório, o Tártaro, surge assim que o espaço está constituído. Outro tanto acontece com Eros, que, na sua forma mais concreta, como chuva de sêmen, existe entre o céu e a terra, segundo referências poéticas. Asterisco publicada a versão portuguesa na série Manuais Universitários do Plano de Edições da Fundação Calouste Gulbenkian, nota do editor. Não se nos afigura inverossímil que no esquema hesiódico a descrição expressa da formação de Urano tenha sido retardada pela utilização confusa de duas versões separadas, confusão que pode ser posta em paralelo com outros pormenores do esquema, e que ela esteja implícita no verso 116,
logo na primeira fase da cosmogonia. É certo que a separação do céu e da terra se repete na teogonia, sob uma forma inteiramente mitopoética, na história da mutilação de Cronos, 39, contudo, uma reduplicação de versões de cunho lógico diferente, quase racionalista e mítico, é mais fácil de aceitar do que uma reduplicação no mesmo plano quase racionalista. O Chaos tem sido frequentemente comparado ao espaço de Ginnunga da cosmogonia nórdica. Este espaço, que, não obstante, precedeu a criação do gigante a partir do qual foram feitos a terra e o céu, tem sido simplesmente interpretado como um espaço vazio e indefinido. Mas é importante observar que na esquematização de Sorri ele é concebido como delimitado pelo reino do gelo, Niften e Niftai, a norte, e pelo do fogo, Muspelheim, Muspelheim, a sul. Um tal facto não invalida certamente a hipótese de que o Chaos significa, em primeiro lugar, uma região de vastas dimensões, mas, secundária e implicitamente, os seus limites. 2. Não em Homero ou Hesíodo, muito particularmente em 33 Esquilofrei 44, 1-5, de Esdanaides. Delta. O céu sagrado anseia por penetrar na terra, e o desejo impele a terra a concluir esta união. A chuva tomba do céu, seu companheiro de leito, e fecunda a terra que produz para os mortais os pastos dos rebanhos e os recursos de Deméter. Esta ideia da chuva que fertiliza, de facto, a terra deve ser muito antiga. A interpretação de Corford pode ser reforçada pelo verbo empregado para descrever o primeiro estádio da cosmogonia, não em mais genet, a significar, talvez, que o Chaos não era a eterna pré-condição de um mundo diferenciado, mas uma modificação dessa pré-condição. Está fora de questão o facto de Hesíodo ou a sua fonte terem em mente a substância primigênia como procedente do nada. O conceito de que a terra e o céu eram originalmente uma só massa foi, talvez, tão corrente, vejam-se pp 37-39, que Hesíodo pôde aceitá-la como ponto assente, e começar a sua exposição acerca da formação do mundo pela primeira fase da sua diferenciação. Um tal procedimento seria, indubitavelmente, enigmático e lacônico, e parece provável que o que se pretendia com Chaos Genet era algo de mais complicado que a simples ideia de que o céu e a terra se separaram, muito embora eu me incline a aceitar que tal noção estivesse originalmente implícita na frase. A natureza do hiato entre o céu e a terra, após a sua primeira separação, pode bem ter sido de algum modo especificada nas tradições populares, em que Hesíodo provavelmente se inspirara. É de crer que tenha havido uma tentativa para imaginar o que seria a aparência das coisas, quando apenas existia o escuro céu, a terra e o hiato intermédio. Neste ponto, temos de nos socorrer de duas das variantes, vejam-se pp 14-15, da descrição hesiódica do mundo subterrâneo. 34. Hesíodo, Teogonia 736. Aí estão, em fileira, da terra sombria e do caliginoso Tártaro e do mar estéril e do céu constelado, de todos eles, as nascentes e os limites terríveis e bolorentos que até os deuses detestam. Precipício imenso a cujo fundo se não chegaria durante a inteira duração de um ano completo, se alguma vez alguém lhe transpusesse as portas. Mais borrasca sobre terrível borrasca arrastá-lo-ia de um lado para o outro, medonho é o prodígio mesmo para os deuses imortais, e a medonha morada da noite tenebrosa ergue-se envolta de nuvens sombrias. 35. Hesíodo, Teogonia 811, a seguir a repetição dos W, 736-9, vide 34. Aí se encontram as portas reluzentes e o limiar de bronze, inabalável, fixo com raízes sem fim, que crescem por si, e em frente, longe de todos os deuses, habitam os titãs, para além do caos sombrio. Desses dois trechos, o 34 é evidentemente uma tentativa para melhorar o conteúdo dos Vivenda 726-8, 2, onde se diz que o Tártaro, talvez na sua parte superior, está rodeado pela noite, e que por cima dele se encontram as raízes da terra e do mar. Em Perius há um retorno mais exato à fonte aparente de 2, e deste Ilíada oitava, 478-9, Caineueta Perius, Palim Cainantrônio, ao passo que as Michais são introduzidas como sendo especialmente apropriadas para o mar. Os Vivenda 740 SS constituem um desenvolvimento especial e peculiar de 720 SS. Por outro lado, o excerto 35, que vem após a repetição dos 4 primeiros versos do 34, começa com um verso ligeiramente alterado, Ilíada oitava, 15, da descrição homérica do Tártaro, 1,
prossegue com as raízes de 2, desta feita inteiramente vagas, e termina com o chosma mega de 740 repetido como chaos. Ambos os passos têm inconsistências, compatíveis com o facto de serem desenvolvimentos um tanto superficiais, por exemplo, a substituição da relação das raízes da terra e do mar com o interior do Tártaro, pela noção de que as origens e os limites da terra, do mar, do céu e do Tártaro estão no Tártaro. 34. Curiosa é a ulterior descrição do Tártaro como um chosma mega, um imenso precipício ou abismo, confronte com Eurípides Helena, Frei 605, cheio de tempestades e no qual se encontra a morada da noite. Em 35, este precipício é descrito como sombrio caos. Não nos importa a sua geografia particular, mas tão somente observar que o caos não é absolutamente ilimitado. Esta expressão deve conter uma referência ao caos inicial, o de 116, 31, e figurar-se-nos razoável supor que o autor ou autores destes aditamentos interpretaram o caos inicial como algo de escuro e ventoso, semelhante ao Tártaro. Esta interpretação recebe um certo apoio do facto de, na versão cosmogônica original, o verbo genet, ambos supostamente sinônimos, referir o início do caos. A evidência dos factos parece sugerir a seguinte conclusão. Para a fonte utilizada por Hesíodo, pelo menos, o primeiro estágio da formação de um mundo diferenciado consistia na criação de um vasto hiato entre o céu e a terra. Hesíodo dá particular relevo à natureza desse mesmo hiato, e não ao acto da separação que o produziu. O hiato é concebido como escuro e ventoso, porque o ar e o sol ainda não tinham sido criados, e a noite e as tempestades andam juntas. O mesmo tipo de descrição aplica-se, naturalmente, aos abismos salinosos do Tártaro, e por vezes o Tártaro é considerado em termos de espaço original, ou até mesmo de parte dele. Sobrescrito uma G. Vlastos, Gnomon 27, 1955, p. 74-5, considera o excerto 34 significativo para a origem do caos cosmogônico de Hesíodo, e vai ao ponto de sugerir que foi dele que Anaximandro recebeu a ideia de Toapeiron. Também o Oucher, Hermes 81, 1953, p. 391-401, rejeitou completamente a interpretação de Corford e considera o caos como um ermo escuro e ilimitado. Fundamenta ele esta ideia na hipótese de que uma cosmogonia, atribuída a Sanchuniathon, um fenício que se diz ter vivido antes da Guerra de Troia, por Fílon de Biblos, A.P. Eusébio Preparatio Evangélica I, 10, data efetivamente de uma alta antiguidade, sendo muito anterior a Hesíodo. Segundo o compêndio de Eusébio, o primeiro estádio das coisas era constituído pelo ar e vento escuros e ilimitados, a Erflogóis, Erebodes é uma das descrições. Quando este desejou apaixonadamente as suas próprias Yeshai, seja qual for o significado desta frase, deu-se a união. Mote, determinada espécie de lodo, foi produzido, e converteu-se em semente da criação. Ora, é verdade que as descobertas em Rai Shamra e noutros locais têm mostrado, a, que alguns temas da mitologia grega tiveram origem muito antes de Homero e Hesíodo, e fora da Grécia, b, que a Fenícia tinha as suas versões próprias dos mitos respeitantes à primitiva história dos deuses, no segundo milênio antes de Cristo, e era um ponto de encontro de culturas. É também verdade que na teogonia atribuída a Sanchuniathon, há, depois do resumo cosmogônico, um pormenor, uma divindade, Elium, anterior a Urano na geração, que não tem correspondente em Hesíodo, mas sim na versão Hitita Cognata, que é do segundo milênio. Vejam-se pp 41 e s. Mas talvez se trate ainda aqui de um pormenor genuíno e antigo da tradição cosmogônica local, que pôde ser incorporado em qualquer época. O que não prova é que cada uma das partes de toda a miscelânea atribuída a Sanchuniathon, por Hermes Trismegisto e outros, seja o resultado da incorporação de material antigo. Em particular, a referida miscelânea nem sequer começa por sugerir que a narrativa cosmogônica seja outra coisa senão o que parece ser, e deste, um decalque eclético da época helenística, do texto de Hesíodo e de fontes cosmogônicas tardias, a uma possível referência a um ovo. Utilizá-la como meio de interpretar o caos da teogonia, e de mostrar que a ideia de uma escuridão ventosa originadora estava já estabelecida antes de Hesíodo, pode assimilar-se a uma atitude que tem mais de interessante do que de provável. A separação da terra e do céu na literatura grega. 36. Eurípides Frei 484, do Melanipo. O sábio e a história não é minha, mas ouvi-a a minha mãe,
como o céu e a terra eram uma só forma, e quando se separaram um do outro, geraram todas as coisas e fizeram-nas sair para a luz, as árvores, as aves, os animais, os seres que o mar salgado alimenta, e a raça dos mortais. 37. Diodoro I, 7, 1, DK 68b5. E é que, a quando da composição original do universo, o céu e a terra tinham uma só forma, porquanto as suas naturezas estavam misturadas. Após o que os seus corpos se separam um do outro e o mundo assumiu a configuração total que vemos nele. 38. Apolônio de Rhodes F, 496. Ele cantou como a terra e o céu e o mar, outrora unidos mutuamente numa única forma, se separaram uns dos outros com uma luta de morte, e como as estrelas, a lua e os caminhos do sol têm para sempre os seus firmes limites no éter. Sobrescrito uma cosmogonia e a antropogonia deste primeiro livro de Diodoro, que, pouco depois deste passo, cita o fragmento de 36, foram atribuídas por Diels a Demócrito. Nelas não se faz qualquer menção aos átomos, como observou Corford, mas alguns pormenores de estádios posteriores podem, mesmo assim, provir do micros diacosmos, P429 e 1N1. O desenvolvimento da sociedade é semelhante ao descrito por Protágoras no diálogo platônico do mesmo nome. Toda a versão é eclética, mas as suas linhas principais tiveram origem no século V e são de características predominantemente jônicas. Deste modo, é bem possível que incorpore ideias cosmogônicas tradicionais. Sobrescrito 2. Orfeu é o cantor. A cosmogonia nada tem em comum com as versões órficas específicas. 4. Era natural que Apolônio pusesse na boca de Orfeu a versão que se lhe afigurasse mais primitiva, entre todas as que conhecia. Já antes sugerimos que o primeiro estádio implícito, embora não salientado, da cosmogonia hesiódica consistia na separação do céu e da terra. Que esta ideia era assaz familiar entre os gregos é o que nos mostram os excertos 36-8. O fragmento 36 é o único que, como é sabido, remonta ao século V, mas é particularmente importante por apresentar de forma explícita a separação do céu e da terra como descrição transmitida de pai para filho, e deste, como um conto popular e tradicional. Não se conhece qualquer paralelo científico do facto, contudo, a ideia pode ter se fundido com teorias jônicas especializadas, como em 37 e respectiva continuação. A separação em fontes não gregas. A divisão da terra e do céu é um mecanismo cosmogônico que foi largamente empregado, muito antes das mais antigas ideias cosmogônicas gregas conhecidas, nas narrativas mitológicas das grandes culturas próximo-orientais. De facto, esse mecanismo é comum a numerosas culturas diferentes. Confronte com, como digno de uma atenção muito especial, o mito maori da separação de Rangi, céu, e Papa, terra, levada a cabo pela sua constrangida prole, o que constitui estreito paralelo do excerto 39. Assim, uma glosa, de finais do primeiro milênio antes de Cristo, ao livro dos mortos egípcio explica que recomeçou por surgir como rei, na qualidade de alguém que existia antes das ascensões de Shu se terem verificado, quando ele se encontrava na colina que existe em Hermópolis, Ané, 4. Shu é o deus do ar que é expelido por Rei e ergue a deusa do céu, Nut, do deus da terra, que é. No cântico de Ulicumil Rita e Tita, Ané, 125, Gurney, Deitites, 194, o Pelori, contrapartida de Atlas, diz: quando o céu e a terra foram construídos sobre mim, eu não tive conhecimento algum disso. E quando eles vieram com um cutelo separar o céu e a terra, eu não tive conhecimento algum disso. Na epopeia da criação babilônica, quarta, 137 SS, Ané, 67, Marduk divide em dois o corpo da deusa da água primeva, Tiamat, e de uma metade faz o céu, com as águas celestes, e da outra metade, Apsu, o abismo, e Esharra, a grande morada ou sustentáculo da terra. É este o primeiro estádio da composição do mundo tal como o conhecemos, embora seja um estádio secundário na história, bem mais antiga, do panteão babilônico. Numa outra versão semítica posterior, Gênesis, as águas primevas são divididas de modo semelhante, e disse Deus: faça-se o firmamento no meio das águas, e que ele separe as águas das águas. E Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam por baixo do firmamento das águas que estavam por cima do firmamento, e assim se fez. Gênesis 1, 6, 8. 1.
as palavras iniciais do primeiro capítulo de Gênesis: no princípio Deus criou o céu e a terra. E a terra era informe e vazia, são uma perturbadora antecipação do que irá seguir-se. O estado inicial é a água escura e ilimitada. A primeira fase da diferenciação consiste na separação das águas em águas do céu e águas da terra. A antecipação existente no resumo inicial fornece um paralelo para a reduplicação implícita na cosmogonia de Hesíodo, p. 33. A separação do céu e da terra estava, por conseguinte, implícita em diversas narrativas mitológicas não gregas anteriores a Hesíodo. Ver-se-á, na seção a seguir, que a descrição hesiódica das gerações mais antigas dos deuses é uma versão de um mito básico oriundo do Próximo Oriente, que se encontra igualmente reproduzido numa versão urritita chegada até nós. Por isso, nada há de surpreendente no tema da separação que aparece em Hesíodo, quer implicitamente, no quase racionalista Carl Genet da cosmogonia formal, quer mais explicitamente, mas numa forma inteiramente mitopoética, na história da mutilação que estudaremos a seguir. O mito da mutilação na Teogonia. 39. Hesíodo, Teogonia 154. As gotas de sangue fecundam Gaia e geram as fúrias, os gigantes e as ninfas mélias, as partes amputadas caem no mar, e da espuma nasce Afrodite. Todos os que nasceram de Gaia e de Urano, os mais terríveis dos filhos, foram desde o princípio odiados pelo próprio progenitor, e, mal eles nasciam, escondia-os nos recessos de Gaia, sem os deixar aparecer à luz, e Urano comprazia-se com a sua crueldade. E ela, a prodigiosa Gaia, gemia nas suas entranhas, pois estava completamente cheia, e imaginou um astuto e perverso embuste, escondeu-o a Cronos e pô-lo de emboscada, colocou-lhe nas mãos uma foice de dentes aguçados e ensinou-lhe todo o ardil. O vasto Urano chegou, trazendo consigo a noite, e sobre Gaia, ávido de amor, ele se estirou e sobre ela toda se estendeu. E ele, o filho, do lugar da emboscada, estendeu a mão esquerda e, com a direita, apoderou-se da enorme foice, comprida e de dentes aguçados, e prontamente decepou os órgãos genitais do pai querido e arremessou-os para trás, a fim de serem levados para longe. Os pormenores desta versão sugerem que Urano se separava efetivamente de Gaia, pelo menos durante o dia, mas por que motivo, neste caso, não podia Gaia soltar a prole durante a ausência de Urano? É provável que, em outras versões da história, Urano cobrisse constantemente Gaia, tal como Rangi cobre Papa no mito Maori, de modo que, por assim dizer, o céu e a terra eram uma só forma. Poucas dúvidas pode haver de que esta crua narrativa sexual considere, num plano diverso e menos elaborado, o mesmo facto cosmogônico implícito. Primeiro em Shao Gene, o caos nasceu, e, em segundo lugar, em Rata, Egenetuizon Elteioranon, a terra gerou um céu igual a si mesma, da cosmogonia intencional do trecho 31. O paralelo mais evidente da repetição, em moldes mitopoéticos, de um facto já explicado num resumo quase racionalista e muito mais elaborado, é o que se pode ver em Gênesis. O abstrato Elohim, do primeiro capítulo, é substituído, no segundo, por Jeová, figura completamente antropomórfica e muito mais rudimentar, e a vaga expressão Deus criou o homem à sua própria imagem, do capítulo 1, é repetida numa forma de longe mais gráfica e mais primitiva no segundo capítulo, em que Jeová cria o homem. A partir do pó ele insufla a vida pelas narinas. Quanto ao homem formado de barro, confronte com o exemplo grátis o velho texto babilônico, Ané, 99 col. B, bem como o mito grego de Prometeu. Que uma parte do conteúdo da teogonia é de origem não grega e de uma data muito anterior à dos predecessores imediatos de Hesíodo é o que demonstra, do modo mais flagrante, o paralelismo existente entre a versão hesiódica da sucessão dos deuses mais antigos e a tabuinha hitita de Kumarbi, de origem urrite que, na forma em que chegou até nós, data de cerca de meados do segundo milênio antes de Cristo. Na versão hitita, o primeiro rei do céu é Alalu, que é expulso pelo deus do céu Anu. Anu é deposto pelo pai dos deuses já evoluídos, Kumarbi, equivalente a Cronos, pai dos deuses. No momento em que Anu tenta refugiar-se no céu, Kumarbi corta-lhe o membro genital com os dentes e engole-o, ao ser informado de que se encontrava prenhe do deus das tempestades e de mais dois deuses terríveis. Kumarbi cospe o membro, que vai emprenhar a terra dos dois outros deuses. Kumarbi, contudo, não pode libertar-se do deus das tempestades e acaba por dá-lo à luz. Com a ajuda de Anu, como é óbvio, o deus das tempestades,
cujo equivalente grego é manifestamente Zeus, senhor do trovão e do raio, depõe Kumarbi e torna-se rei do céu. As semelhanças com o mito grego são evidentes: a sucessão do deus do céu, pai dos deuses, pelo deus das tempestades, é comum a ambos, também a emasculação do deus do céu por obra de Kumarbi, Cronos, e a fecundação da terra pelo membro expelido. Há também, evidentemente, diferenças significativas. A versão hitita, como outras narrativas próximo-orientais, tem um deus, Alalu, anterior ao deus do céu. O que Cronos engole é uma pedra, por engano, em vez do deus das tempestades. Teogonia 468 ISS, e depois de ter engolido todos os outros filhos, Ierreia, e não ele, quem dá à luz o deus das tempestades, Zeus. Pensa-se que na parte que falta da tabuinha hitita pudesse haver alguma referência ao facto de Kumarbi comer uma pedra, mas essa hipótese é incerta. Demais, é de notar que também em Hesíodo, o deus do céu, juntamente com Gaia, ajuda o deus das tempestades a sobreviver. A versão hitita não contém nenhuma inferência de que a emasculação do deus do céu estivesse relacionada com a separação do céu e da terra. De facto, nenhuma deusa da terra está envolvida nessa separação. É esta uma diferença importante, mas sugere não que o motivo grego da separação não tivesse um arquétipo do segundo milênio, mas que a versão grega incorpora variantes que, por acaso, não se encontram na versão hitita. A versão grega não proveio especificamente da hitita. Como é evidente, houve uma versão comum, largamente difundida e com numerosas variantes locais, da qual a tabuinha hitita dá uma versão e Hesíodo outra, versão que, de mais a mais, sofreu as vicissitudes da transmissão a uma cultura mais jovem e muito diferente. Sobrescrito uma propósito da tabuinha de Kumarbi, veja-se Ané, 121, Gurney, de Hitites, 192, Rua de Barnet JHS 65, 1945, 100 ISS, H.G. Gutterbock, Kumarbi, Zurique, 1946, 100 ISS, G.S. Kirk, MYTH, Itis Meani and Functions Ancien and Other Cultures, Berkeley e Cambridge, 1970, 21419. O Cântico de Ulicumi, vejam-se pp 3839, registra, em tabuinhas separadas, os demais feitos de Kumarbi enquanto rei do céu, que o firmamento e a terra tinham sido separados é um facto que nelas se encontra claramente implícito. 6. Teogonias mistas. A. Alcman. Alcman, poeta lírico espartano, desenvolveu a sua atividade por volta de 600 a.C., e foi com grande surpresa que, após a publicação, em 1957, do papiro de Oxirrinco número 2390, se verificou que um dos seus poemas continha uma espécie de cosmogonia teogônica. Neste cântico Alcman ocupa-se da natureza, como afirma o comentador, Frei 3, Col. E 26, na sequência, segundo parece, de uma invocação às musas como filhas da terra. Do poema em si muito pouco se vislumbra. O papiro, do século II d.C., conserva partes de um comentário em prosa, de caráter grosseiramente aristotélico. Quanto ao poema de Alcman, evidentemente intrigante, atraiu várias tentativas de interpretação, Col. I. 27 e S. A parte central do comentário é a que se lê a seguir, em 40, mas importa notar que também continha numata, isto é, pequenas frases de Alcman de que dependia o comentário, e que no início da Col. Segunda, linha 3, seguida da explicação, linha 6, mostra, pela forma dialetal tá em vez de tom, que o próprio Alcman usou o termo poros, com o qual tecma, em qualquer caso uma forma poética, está intimamente relacionado. Outros lemata, que se seguem a 40, são Hiera, Kai Mera Kai Cel Kai Tritons Cotus, isto é, venerável, e dia e lua, em terceiro lugar, escuridão. 40 Alcman Frei 3, Page, Col. Segunda, 7, 20. Tradução. Pois, quando a matéria começou a ser disposta, surgiu uma espécie de caminho, poros, como se fosse um princípio, ars. Portanto, Alcman diz que a matéria de todas as coisas estava desordenada e inacabada. Em seguida nasceu alguém, do sexo masculino, que pôs em ordem todas as coisas. Depois surgiu um caminho, poros, e, quando o caminho passou ao lado, seguiu-se um limite, tecma. O caminho é como um princípio, ao passo que o limite é como um fim.
Quando Tétis nasceu, estes converteram-se em princípio e fim de todas as coisas, e a totalidade das coisas tem uma natureza semelhante à da matéria do bronze, Tétis a do artífice, e o caminho e o limite a do começo e do fim. O comentador assimila a Alcman à discussão aristotélica das quatro causas, isto é, precondições ou aspectos da existência física, na física B. Há, certamente, uma semelhança marcante entre Tétis, especialmente se admitirmos que o seu nome possa ter sido associado à raiz de tigre, colocar, por, e a causa eficiente ou o artífice, bem como entre poros e a causa formal, e entre tecme e a causa final. Mas Alcman pensava em termos menos abstratos e, provavelmente, menos analíticos. Qual teria sido exatamente a sua linha de pensamento tem sido objeto de muitas especulações recentes, nenhuma delas realmente convincente. Tecme, a hesitação em usar ou não maiúscula é deliberada, é o sinal que mostra o caminho. Poros, interpretação de Burkerto. Poros representa trajetos no mar primevo. Tecme, sinais de direção através dele. Oeste, ou ainda, Vernant, poros igual partilha. Confronte com Oikelstai poros, para equilibrar Isa, Frei 1, 13 de Alcman, Page. Tétis é, sem dúvida, uma deusa marinha, o que reforça a conjectura de West, mas pode dar-se o caso de o seu nome estar mais relacionado com a possível derivação acima referida e com o antigo culto da deusa em Esparta. No tocante a Poros e Tecme, devemos hesitar entre significados mais concretos ou mais abstratos, com natural inclinação para os primeiros, entre trajeto físico e meio de passagem ou progresso, e entre sinal visível, marca ou limite, fim ou culminação, ambos homéricos. O grau de abstração, ou o seu contrário, deve corresponder aos dois termos. Assim, limite, num sentido mais concreto, pode ser concebido como oceanos, confronte com 2, em particular se Tétis tiver conotação marinha, mas não é fácil discernir o que possa ser o trajeto. O lema sobre escotos, escuridão, sugere afinidade com a noite. 3. O comentador, 24is, situa a escuridão na fase em que a matéria estava ainda por separar, o que significa que a expressão em terceiro lugar, em relação ao dia e à lua, deve ser atribuído um sentido lógico e não cronológico. O mesmo comentador prossegue, dizendo que surgiu graças à intervenção de caminho, limite e escuridão, sendo provável que a lacuna contivesse o nome de Tétis. A escuridão pode aqui representar o estádio primevo, aparentado ao caos de Hesíodo. 5. A despeito da ilação do comentador de que ela não é anterior a Poros e Tecme. As dificuldades aumentam com a probabilidade de, nos versos fragmentários 13 e S do Frei 1 de Alcman, Parteneion, Poros aparecer ligado a Isa como os mais velhos dos deuses. O comentador do V14, Page, Lírica Graeca Selecta, Oxford 1968, p. 6, faz a sugestão notável de que Poros é o mesmo que o Chaos de Hesíodo, embora o contexto, ainda que deficiente, pareça requerer destino ou quinhão do homem como sentido geral tanto de Isa como de Poros, motivo pelo qual Page preferiu ligar este último à raiz de Peiromai, atravessar, experimentar, em vez de Poros, passagem. Contudo, não é improvável que o comentador do Parteneion tenha estabelecido um elo com o caos hesiódico a partir deste fragmento cosmogônico, o que talvez forneça uma pista para o significado de Poros, qualquer que seja o seu papel no Parteneion. Não obstante, Poros, passagem ou caminho, não pode ser idêntico ao caos no sentido de matéria escura e informe, a que ele deve agir sobre este, como indica o comentador em 40:8-12. A referência a Hesíodo é, apesar de tudo, interessante e pode sugerir o que já suspeitávamos, que Alcman, bem como os demais autores de cosmogonias, estava plenamente consciente da versão hesiódica. Contudo, nem Poros, nem Tecme, nem Tétis são de modo algum hesiódicos, nem sequer parecem de origem oriental. Desesperadoramente enigmáticos. Obrigam-nos a perguntar que significado poderiam ter tido para os pré-socráticos. A sua influência não foi importante nem específica, mas demonstra que a especulação cosmogônica estava no ar ao tempo de Tales, não apenas na Jônia, mas também na Grécia continental, certamente em Esparta, cidade que Anaximandro parece ter visitado na geração seguinte, pp 102-104. Além disso, este gênero de imaginação cosmogônica não se limitou a simples reelaborações dos conceitos hesiódicos tradicionais, como fez Epimênides, 3, mas estendeu-se a aplicações metafóricas invulgares de ideias amplas e genéricas.
como as contidas no termo tecma, que podemos relacionar com o reverso mais prosaico de Anaximandro, toáperon, o indefinido. B. Ferecides de Ciros. Ferecides, de quem agora nos ocupamos, foi mitógrafo e teogonista, e não deve ser confundido nem com o genealogista ateniense homônimo, século V, nem com Ferecides de Leros, posterior e menos importante. Segundo Aristóteles, Ferecides não foi inteiramente mitológico na maneira de encarar os problemas. 41, Aristóteles, Met. N4, 1091b8. Tradução. Porquanto os teólogos mistos, aqueles que não dizem tudo por forma mitológica, tais como Ferecides e alguns outros, e também os magos, afirmam que o primeiro ser gerado é o melhor de todos. Sobrescrito uma F. Jacobi, Mnemosine 13, terceira série, 1947, 13 SS, desacreditou em definitivo a teoria de Wilamowitz, segundo a qual Ferecides seria um nome genérico aplicado a toda a prosa jônica antiga sem atribuição específica, tal como Hipócrates ficou ligado a toda a literatura médica. Data: Ferecides exerceu a sua atividade no século VI a.C., talvez pelos meados. As fontes antigas divergem. Segundo uma tradição, Ferecides foi contemporâneo do rei Lídio Aliates, c. 605-560 a.C., e dos Sete Sábios, convencionalmente datados pelo eclipse previsto por Tales em 585-4 a.C. ou pelo arcontado de Damásias, 5821, segundo outra tradição, dependente de Apolodoro, Ferecides atingiu a sua acme na 59ª Olimpíada, 544-41 a.C., portanto, uma geração mais novo que Tales e contemporâneo mais jovem de Anaximandro. Estas datas condizem com a tradição pitagórica posterior, segundo a qual Pitágoras teria sepultado Ferecides, pp 47-48, embora tal evento seja provavelmente fictício. Nenhuma dessas tradições é estritamente histórica. Sabemos que esses sincronismos foram obra de cronógrafos helenísticos, em grande parte apriorísticos. Todavia, o interesse por Ferecides manteve-se vivo no século IV a.C. Importante para a transmissão de informações sobre o período arcaico, e o intervalo geral, isto é, século VI, é seguramente correto. Sobrescrito uma datação antiga surge, por eis, na Suda, DK 7-2, e em Diógenes Laércio I, 42, DK 9-1, seguinte Hermipo. A data mais recente aparece em Diog. LI, 118, seguinte Aristóxeno, II, 121, seguinte Apolodoro, VD. DK 7-1, também em Cícero, Tus. I, 16, 38, DK 7-5, Plínio, NH. Sétima, 205, Eusébio, Chon. DK 7-1a. O livro de Ferecides. 42 Diógenes Laércio I, 119. Do Sírio conserva-se o livro que escreveu, cujo início é: Zaz e Cronos existiram sempre, bem como Tônia. 43 Suda SV. A totalidade da sua obra constava do seguinte: os 7 recessos ou a união divina ou a teogonia. E há uma teologia em 10 livros que contém a Gênese e as sucessões dos deuses. 44 Diógenes Laércio I, 116. Confira. Suda SV. Teopompo afirma ter sido este o primeiro a escrever sobre a natureza e os deuses. Alguns contam que foi ele o primeiro a produzir um livro em prosa. Segundo o excerto 42, o livro de Ferecides, ou o que era considerado como tal, existia ainda no tempo de Diógenes, no século III depois de Cristo. As palavras introdutórias podiam ser suficientemente bem conhecidas por intermédio do registro do catálogo de Calímaco, pertencente à Biblioteca de Alexandria. O patronímico, aqui omitido, foi dado um pouco antes como sendo filho de Babis. Que o livro sobreviveu ao incêndio da biblioteca em 47 a.C. é um facto que pode ser confirmado por uma citação mais longa, a de 50, se bem que esta citação e outros fragmentos pudessem ter subsistido através de manuais e antologias. O título é dado em 43. De 7 recessos, parece ser o verdadeiro título do livro. Algumas variantes descritivas do conteúdo foram-lhe acrescentadas, como tantas vezes aconteceu, mas são provavelmente de origem tardia sobrescrito uma.
A expressão teologia em 10 volumes é provavelmente uma confusão com uma obra em 10 volumes sobre a história da Ática, que começava, sem dúvida, pelos deuses e heróis, atribuída ao ateniense Ferecides nas linhas que se seguem na Suda. Não sabemos ao certo a que se refere exatamente o título, enigmático e insólito, de Sete Recessos, VDP 54. O trecho 44 exemplifica a tradição, amplamente divulgada, de ter sido este o mais antigo livro em prosa. O que é possível que Teopompo, século IV a.C., efetivamente tenha dito é que Ferecides foi o primeiro a escrever, em prosa, sobre os deuses, em oposição, exemplo gratia, a Hesíodo. De supor é que antes de Ferecides tenham sido redigidos anais em prosa, mas é possível que tanto ele como Anaximandro, cujo livro foi, talvez, aproximadamente contemporâneo, e ao qual se pode atribuir a data de 5476 a.C., pp. 102, tenham sido os primeiros prosadores de vulto a sobreviver. Sobrescrito o Maquem, juntamente com Diels, seguido por Jäger e outros, se incline a aceitar para título do livro Os Cinco Recessos, do excerto 50, valendo-se unicamente da afirmação de Damácio, no passo citado, de que os produtos divinos do sêmen de Cronos, uma vez dispostos em 5 recessos, foram chamados pentémochos.